Olá, pessoal, estamos de volta. Infelizmente, estamos finalizando a nossa programação no Palco Paraguai, mas para fechar com chave de ouro, eu vou convidar agora a Cláudia. Ela vai estar apresentando um conteúdo super bacana, dicas de como definir a buy persona do seu modelo de negócios. Toda empresa precisa conhecê-la bem. Cláudia, é contigo, uma excelente apresentação e um ótimo evento. Oi, pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Cláudia Sungaila, eu participo do Latinoware desde 2014 e quero aproveitar a oportunidade para agradecer o convite pela participação deste maravilhoso evento e principalmente pela organização o pessoal da organização que realmente são muito competentes e a organização é maravilhosa, tá? Eu vou passar aqui para a apresentação e a gente vai começar então, tá bom? Antes de mais nada também, eu queria aproveitar hoje um grande dia, hoje é o dia dos professores, queria parabenizar a todos os professores e agradecer por tudo que fazem, né? E todos os dias são dias dos professores. Enfim, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a By Persona e para facilitar eu vou usar o termo persona, que é mais comum, tá? E fica aqui de início algumas perguntas, alguns questionamentos que eu gostaria de fazer para vocês poderem ter um questionamento a respeito do que efetivamente é, é importante, o porquê da importância da persona. Bom, vamos lá. Primeiro, você sabe como é o seu cliente, como ele pensa, quem ele quais as características que ele tem, os seus interesses e comportamentos, né, quais são as dores, as necessidades que ele tem? Se você respondeu para algumas perguntas que eu coloquei agora, não, né, de forma negativa, eu gostaria que você verificasse com a gente, né, comigo, essa, essas questões, né, a gente vai tentar trabalhar essas questões conhecendo realmente a persona, tá? Então vamos lá. Deixa eu só passar para a apresentação, um momentinho só, por favor. Deixa eu clicar aqui. Então, a gente vai, eu estou trazendo aqui hoje algumas questões, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o que é a persona, para que ela serve, vou colocar algumas diferenças entre persona e público-alvo. Muitas pessoas, quando elas se encontram, né, nesse primeiro momento, ouvir falar das personas, elas ficam em dúvida sobre o que é a persona, qual a diferença delas com o público-alvo, para que eu vou usar uma situação ou outra, e vou trazer também algumas ferramentas para ajudar nessa construção da persona. Além disso, eu gostaria de estar depois finalizando com dando assim um resumo de quais são os dados mais relevantes para a construção dela, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente pensa na palavra persona, muitas pessoas acabam achando que é uma palavra sem muito sentido, assim, por que persona, por que público-alvo, o que a persona efetivamente tem de importância para a criação de um modelo de negócios, para a criação de valor, para que a empresa realmente tenha algum sucesso, né? Então, assim, quando a gente verifica esse termo persona, muitas pessoas já também ouviram ela em artigos, em cursos, em vídeos, é um termo também muito conhecido no meio empresarial, no meio do empreendedorismo e das startups, né? Todo mundo fala sobre personas, mas efetivamente existe assim muita dificuldade para essa definição, para essa criação dessa persona, tá? Então, o que seria essa persona? A persona é a personificação, né? A caracterização com características de uma pessoa real,
tá? Então, características daquele cliente ideal que você tem para o seu negócio. Dentro dessas características, você vai utilizar alguns dados, dados pessoais, dados profissionais, você vai ter que trabalhar características, conhecer as características de interesses, de dores e de comportamentos, para que você possa realmente criar um personagem, e esse personagem, ele vai ser a base de tudo aquilo que você vai criar de comunicação, de produto, de serviços, você com a definição da persona, você consegue ser mais assertivo em todas as suas ações junto a esse cliente ideal, tá. Então, mais tarde eu vou mostrar, um mapa onde você consegue fazer o preenchimento dessas questões, e ele te mostra de uma forma visual, ah, essas características, e eu acho que fica um pouco mais fácil a gente poder conduzir esse processo da criação da persona, tá. Uma coisa que eu queria também colocar é que a persona, ela é o personagem, né, a persona, ela precisa ser revisitada o tempo todo. Ela não é não são definições que você faz e que ficam de uma forma permanente, né. De acordo com as mudanças de comportamento, mudanças de situações, a sua persona ela vai, também se modificar. Então você, para que, seja bastante assertivo nesse aspecto, você precisa realmente visitar a persona de uma forma bastante assídua, né, então, eh, estipula mais ou menos um período, uma vez por mês, revisitar essas características, verificar se realmente elas estão adequadas, se elas estão, aderentes àquilo que você realmente, entende como cliente ideal, tá bom? Outra pergunta que, também o pessoal faz é assim, quantas pessoas um empreendimento, né, uma empresa, uma startup, ela precisa ter? Então, assim, a persona, o cliente ideal, ela é definida, a quantidade é definida de acordo com, o que você tem como ideia, de entrega de valor e dos seus serviços, e de quem são esses clientes ideais, né. Então, por exemplo, se você tem o seu produto ou o seu serviço, ele entrega valor para pessoa física e pessoa jurídica, você vai ter que fazer uma persona separada para cada um deles. Por que disso? Porque para cada cliente, você vai ter uma comunicação e uma forma de poder falar com ele, bastante direcionada. Então, a persona normalmente, uma empresa trabalha com uma ou 2 personas e, no máximo, umas 4 personas para que também não haja muita confusão, né, porque esse processo todo de descoberta, de pesquisa da persona é muito trabalhosa, né, então o ideal é que você realmente, trabalhe com um número pequeno para poder fazer um trabalho bastante focado, tá. E aí, assim, a gente, começa a pensar, né, vendo, que a persona, ela é uma característica, ela é um personagem, ela é uma caracterização do cliente ideal, a pergunta que fica é: "Para que serve?", né, "Para que eu vou fazer a persona?", "Para que ela vai ser útil?", né. E quando a gente, consegue fazer esse mapeamento da persona, quando a gente então assim, o primeiro passo que a gente vai ter vai ser a pesquisa, né, dessas características, e quando a gente faz o mapeamento dessa persona, a gente, verifica que as informações que são coletadas, elas ajudam bastante a entendermos melhor o comportamento, né, o dia a dia desse cliente, quais são as influências que são exercidas a ele, o que ele curte, o que ele segue, quem ele segue, o que ele planeja, o que ele deseja. E aí as nossas ações,
de comunicação, de ações de marketing, de divulgação, a fixação do preço, a entrega do valor, tudo isso ele é realizado de uma forma mais assertiva. Então, quando a gente pensa na persona, cria ela, faz esse mapeamento e começa a fazer um planejamento de ações para fazer com essa persona, a gente verifica que existe um impacto maior com esse cliente, né? As ações de marketing, elas acabam sendo mais direcionadas, focadas e eficazes, né? E você pode também, com essa identificação, poder criar também novos produtos e novos serviços e criar também algumas experiências para poder fortalecer essa conexão com o seu cliente ideal, de uma forma a sanar também as dores que ele tem, porque você vai realmente conhecer esse personagem, conhecer este cliente de uma forma bastante global. Então, isso é bastante interessante para que você possa realmente colher resultados, né? E aí, a gente pensa naquela questão do que é esse cliente ideal, de como eu vou caracterizar essa persona, de quais informações que eu vou precisar coletar para que eu possa ter realmente essa caracterização desse personagem. Desculpe, eu voltou. Só um minutinho. Ai, eu tô voltando aqui. Porque só. Espera só um pouquinho. Vamos lá. E aí, assim, a gente chega a um ponto também onde a gente precisa fazer a caracterização da persona, mas também precisa entender qual é a diferença entre a persona e o público-alvo. Né? Então, para que momento cada uma delas vai ter de importância? Quando a gente pensa no negócio como um todo, é fundamental que a gente possa identificar tanto o público-alvo como a persona, tá? E a gente pensa no público-alvo quando a gente pensa numa coisa mais abrangente. Então, assim, o público-alvo vai ser o coletivo que você vai abarcar para você poder entregar o valor do seu modelo de negócios, né? E aí esse coletivo, ele é uma população, né? É um grupo de pessoas onde você vai ter uma segmentação populacional, demográfica, geográfica, para você poder identificar esse grupo, né? Dentro dele, por exemplo, você vai procurar um grupo onde existam características em comum, como faixa etária, a questão da escolaridade, a questão da profissão, a parte de geolocalização. Então, todas essas características, elas são características mais de grupo, e aí isso é que vai contemplar essa questão da definição do público-alvo. E quando você fala da persona, você já traz uma visão mais individualista, mais focada no indivíduo como um todo, e aí você vai fazer várias pesquisas que cuidam da parte de características marcantes desse indivíduo, tá? Essas características elas vão estar te ajudando a conhecê-lo melhor, mas não é conhecê-lo de uma forma física e externa somente. É uma forma de você poder chegar tão a fundo que você vai fazer um reconhecimento de características internas, intrínsecas desse cliente, né? E aí você vai poder conhecer também essa parte comportamental, vai poder conseguir identificar os interesses, identificar as dores que esse cliente tem, o que casa o seu produto e o seu serviço que atenda a essas dores, que solucione essas dores. Então, tudo fica muito mais tranquilo no sentido de você fazer
um planejamento do seu modelo de negócios, visando realmente essas características que você vai encontrar na sua persona. Então, por isso que assim a gente precisa entender, né, que existe uma necessidade muito grande de fazer esse mapeamento, de fazer essa caracterização para que você possa utilizá-lo de uma forma bastante é, direcionada, né? E eu posso te falar que assim, eu na Savan eu tive experiências, muitas experiências negativas por falta de caracterizar a minha persona. Então, a partir do momento que eu identifiquei o meu público-alvo, identifiquei e caracterizei a minha persona, todas as minhas ações dentro da empresa, elas foram muito mais assertivas, foram muito mais direcionadas, e hoje eu posso te dizer que, assim, muitos dos erros que eu cometi no passado, eu acredito que se eu tivesse feito esse trabalho inicialmente, com certeza, eu teria muito menos dificuldades, teria menos desafios para serem superados, né. Então, é bastante importante que vocês façam realmente essas definições, tanto do público-alvo como da persona, e utilizem bastante essas definições, essas caracterizações para o teu modelo de negócios, tá. Bom, eu vou trazer aqui algumas ferramentas para facilitar o teu dia a dia nessa construção da persona, e eu acho que assim, quando a gente pensa nessas ferramentas, desse passo, dessa utilização dessas ferramentas, a gente precisa pensar que a construção da persona, ela engloba 3 passos, né, então qual seria o primeiro passo? É você fazer uma pesquisa extremamente ampla, né, para que você possa realmente cercar todos essas características que você vai personificar o teu cliente, e essas pesquisas, então assim, essas ferramentas que eu vou trazer, algumas delas são realmente para essa pesquisa, para te facilitar essa pesquisa, mas ela tem que ser realizada de uma forma bastante objetiva, né? E aí, assim, quando você faz esse processo de pesquisa, o segundo momento é um momento de análise dessas respostas que essas pesquisas vão te trazer. E essa análise é uma análise que você tem que fazer com muito cuidado e realmente ter realmente assim muita sensibilidade de poder captar através dessas respostas aquilo tudo que existe por trás dessas necessidades que estão sendo apresentadas, né? E uma forma também de você poder enxergar quais são os pontos em que você vai criar essas conexões com o seu persona, né? E aí, num terceiro momento, depois de fazer essa pesquisa, de fazer essa análise das respostas, você precisa estruturar essa persona, de modo que você consiga, através dessa estruturação, então você vai colocar num mapa todas essas características, você vai fazer essa identificação, você vai visualizar esse personagem e, a partir daí, você vai conseguir fazer todo um planejamento de modo a poder responder a esse personagem, a essa persona, tá? Além de tudo, esse processo vai fazer com que você faça validações o tempo todo, porque não é porque você criou a persona uma vez que ela está perfeita e você não precise fazer essas validações, né? As validações são contínuas para que você realmente ajuste algumas características, ajuste alguns detalhes da persona e possa realmente colher frutos a partir das suas ações, tanto de marketing como de vendas, enfim. Então, vamos lá. A primeira ferramenta que eu queria trazer para vocês, então assim, eu vou trazer algumas ferramentas. As primeiras ferramentas são ferramentas de pesquisa,
para essa construção da persona, e as duas ferramentas finais, elas são efetivamente para a construção da persona. Tá? Então, assim, a primeira ferramenta de pesquisa que a gente pode utilizar é o mapeamento de concorrentes. E por que o mapeamento de concorrentes é tão importante? Porque dentro quando você consegue enxergar os seus concorrentes e enxergar como eles conversam com os seus clientes, como eles se aproximam, como eles focam os anúncios, as publicações, o seu conteúdo, você também consegue perceber e através dos comentários que você visualiza desses concorrentes, né? Você consegue perceber o que você consegue também entregar como diferencial e quais são os itens de entrega de valor que você tem para esse cliente. Né, que pode realmente fazer com que você se sobressaia em relação a eles, tá? O que você tem que analisar dentro desse mapeamento de concorrentes, né? Você precisa verificar quais são os comentários que o cliente faz nessas páginas de concorrentes, quais são os elogios, quais são as críticas, o que eles compartilham, né, de conteúdos que esse concorrente cria. E também você pode utilizar uma ferramenta que é bastante interessante, assim, que a gente utiliza muito de uma forma ativa, e eu acredito que assim, ela utilizada de uma forma passiva também tem as suas contribuições, é o Reclame Aqui. Então, assim, o que você vai fazer? Você vai entrar lá na página do Reclame Aqui, verifica lá com o nome dos seus concorrentes, verifica o que os clientes estão reclamando a respeito deles, quais são os problemas que eles estão enfrentando. Então, isso é uma forma, inclusive, de aperfeiçoar os seus serviços e os seus produtos, para que você possa entender realmente quais são as dores que esse cliente ele tem no seu dia a dia. E uma outra ferramenta, então, para fazer a pesquisa de construção da persona, é o Facebook Audience Insights. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta do Facebook, ela é gratuita, e pelo fato do Facebook ele ser uma rede social que ele se especializou em coletar dados e informações comportamentais dos seus usuários, ela é uma ferramenta que é bastante efetiva quando você pensa na questão de comportamento, de gostos dos usuários, né? E essa ferramenta, ela vai ser bastante útil para que você consiga fazer esse mapeamento, né, das análises, de respostas, de gostos pessoais que a sua audiência tem. Então, você pode criar essa pesquisa criar do zero, né? Ou se você tem uma página da sua empresa no Facebook, você também consegue utilizar essa ferramenta e fazer a pesquisa dos teus seguidores, da tua audiência como um todo. Né? Ou de uma forma complementar usá-la das duas formas para que você possa realmente casar esse conhecimento, né, tanto do seu público como do público que ainda não te conhece, que ainda não te acompanha, tá? Então, essa ferramenta ela traz bastante informações, ela enriquece essa questão do perfil da sua persona, né? Então, ela é bastante útil. Outra ferramenta que existe de interessante é o Google Keyword Planner, né? E em paralelo eu também vou falar do Uber Suggest, que são duas ferramentas que elas vão utilizar pesquisas a partir de palavras-chave ou de frases que são relacionadas àquilo que você está querendo pesquisar. E aí ela traz como resposta uma série de resultados, onde você pode fazer uma análise de quais termos estão sendo procurados, quais termos estão sendo mais valorizados pelo público, quais são as palavras, né,
que são mais, mais, mais características para mais importantes para sua estratégia de conteúdo, e que você consiga fazer um tratamento mais pontual nessa questão do seu nicho, né? E então, assim, essas duas ferramentas, elas são bastante interessantes para que você possa realizar uma pesquisa de mercado um tanto quanto direcionada para os interesses do seu cliente ideal, tá? Ambas são gratuitas. A única questão é que a ferramenta do Google, ela é associada ao Google Ads. Então, você só consegue acessar essa ferramenta se você tiver acesso ao Google Ads, tá bom? Bom, uma outra ferramenta muito interessante é a elsoasked.com. E aí, essa ferramenta, por que ela é interessante? Na verdade, através dela, você vai visualizar uma série de perguntas que o teu público faz dentro das redes. E ela vai trazer para você alguns relatórios onde ela traz a questão de quais são as perguntas que eles fazem, quais são os conteúdos que eles procuram, o que as pessoas elas têm feito, o que elas têm de dúvidas, ela ajuda a entender o dia a dia do seu cliente. E você consegue, através dela, poder utilizá-la de modo a fazer também a criação dessas estratégias de conteúdo, a forma como você vai fazer os seus ganchos de vendas, né? Então, ela traz realmente bastante ideia para que você possa criar conteúdos específicos para o teu público, para o teu cliente ideal, para a tua persona. E uma outra ferramenta de pesquisa também bastante interessante é o YouTube. Por que o YouTube? Porque dentro aí, assim, o YouTube, e eu falo um pouquinho também, gostaria de complementar também a questão de algumas das redes sociais como um todo, né? Dentro dessas redes sociais, a gente vê que o público, né, as pessoas, elas utilizam bastante essas ferramentas, essas redes sociais para postar comentários, postar dúvidas, às vezes colocarem suas queixas, elas poderem realmente ter uma forma de contato e de colocar as suas dores e seus problemas. Então, essas ferramentas, tanto o YouTube como as redes sociais, elas são interessantes nesse sentido de aproveitamento, onde você vai conseguir identificar quais são esses interesses, quais são essas dúvidas mais corriqueiras que acontecem, e aí você vai trazer todas essas informações para poder fazer a caracterização aí do seu persona, tá? Vamos lá. E aí, dentro do segundo tópico que eu apresentei com ferramentas, existem duas ferramentas que são importantes, né, interessantes para você poder fazer a condensação das ideias que você tem, na verdade, assim, é uma forma de você trazer à tona visualmente as pesquisas que você fez, as perguntas que você fez no primeiro momento. E aí, quando você pensa no mapa da empatia, né, que é essa ferramenta que está aparecendo aí na tua tela, o mapa da empatia, ela é uma ferramenta extremamente importante, não só para caracterizar a persona, mas ela é também utilizada de forma bastante ativa quando você pensa também, quando você pensa em fazer o seu canvas, né, quando você pensa no seu modelo de negócios. Então, assim, o mapa da empatia, ele tem algumas características que você precisa respondê-las, e aí essas respostas, elas vão te trazer bastante
bastante conteúdo para que você possa realmente identificar tanto as personas como também repensar e pensar a sua proposta de valor e a sua entrega dos seus serviços, tá? Então, assim, dentro desse mapa da empatia, a gente vai ver várias questões que ela é bem fácil de ser utilizada, então, assim, ela vai ter várias questões que vocês vão precisar preencher, né, para que vocês possam realmente identificar e fazer uma análise desses perfis, tá? Então, assim, a primeira parte é aqui em cima, na parte dos objetivos. Então, assim, ela trabalha duas vertentes, né? Ela vai colocar lá eh, qual seria o objetivo ah, eh, de com quem você está empatizando, né? Então, quem seria essa pessoa com quem você vai criar esse mapa da empatia? E aí você precisa, nesse ponto, entender que quem é a pessoa que você quer entender as características, né? Então, como seria essa pessoa? Em qual contexto ela está inserida, né? Qual é o papel dela dentro desse processo, né? E além do mais, o que você precisa também trabalhar é a questão do que ele precisa fazer. Então, assim, o que esse persona ele precisa fazer de diferente, quais são as decisões que ele precisa tomar. Então, assim, o que efetivamente ele tem como necessidade, né? E dentro desse processo, você vai trabalhar com a questão de sensações que o seu persona ele tem. Então você vai estar respondendo algumas questões onde você vai tentar entender quais são as dores que esse persona sente, quais são seus medos, quais são suas frustrações, as suas ansiedades, o que preocupa esse persona, né? Quais são essas dores? Porque a partir dessas dores é que você vai conseguir identificar como você vai conseguir solucioná-las, né? E aí, essa questão dos ganhos também é a questão de você analisar o que esse cliente, o que esse persona, ele precisa para ser feliz, o que ele quer, quais são os sonhos dele, quais são os desejos, o que ele tem como objetivo, para que você possa pensar numa solução completa que case a questão da solução das dores e a questão do que vai realmente fazer com que esse persona, com que esse cliente ideal, ele se sinta satisfeito, né? Que ele se sinta feliz. Tá? E aí essa questão dos sentimentos, ela é bastante importante e é por isso que eu falo para você que quando você faz a pesquisa, você não pode pensar realmente só em características externas, você precisa realmente interiorizar toda essa questão emocional, essa questão de sensibilidade, para que você possa realmente encontrar respostas bem próximas à realidade da tua persona. Aí dentro desse mapa, você tem aqui uma abinha onde você vai completar, né, você vai responder as questões do que ele vê, no mercado, né, no ambiente como um todo, o que, os outros dizem, fazem, né, o que ele vê, o que ele está assistindo na televisão, o que ele está, lendo, que material que ele está, assistindo dentro do YouTube, dentro das redes sociais. Isso é bastante importante também para você poder saber quais são os reais interesses e ah, ah, os reais ah, materiais que esse cliente ele vislumbra, tá? E nessa aba você vai identificar
a comunicação desse persona. Então, o que ele está dizendo, o que ele está verbalizando, o que a gente imagina que ele está querendo dizer, né? Quais são as linguagens que ele usa. Então, ele usa muita gíria, ele é mais formal, quais são os assuntos que ele gosta de conversar, ele gosta de falar sobre futebol, ele gosta de falar sobre política, ele não gosta de falar sobre política, então você precisa também fazer esse mapeamento para poder caracterizar esse persona. E nessa aba a gente vai colocar as respostas do que ele faz, então o que ele está fazendo hoje, quais são os seus comportamentos, quais são os seus hobbies, quais são as atividades que ele curte, quais são as atividades que ele não gosta, porque a gente precisa também pensar que ah, não são só as atividades positivas, né, mas também aquelas, todas as respostas também, as respostas negativas também são importantes para que você possa realmente fazer essa caracterização completa. E aí, esse último item seria responder o que esse persona ele ouve, né? Quais são os assuntos que ele gosta de ouvir, ele gosta de um podcast, ele gosta de ouvir um YouTube, ele gosta de ouvir quais amigos, né? Quais são os influenciadores que são mais importantes para esse cliente, né? Então, tudo isso acaba complementando realmente essa visão desse persona. Então, assim, esse mapa da empatia, na verdade, você vai respondê-lo de acordo com as pesquisas que você fez com aquelas outras ferramentas, tá? E por fim, deixa eu só um minutinho. Não estou conseguindo, só um pouquinho só. Ok. Por fim, o último mapa que eu trouxe é um mapa, assim, na verdade ele é um local onde você pode condensar todos esses detalhes que você identificou, e aqui você vai fazer a produção efetivamente das características do seu persona. Então, você pode colocar uma foto e identificar com o nome, com a profissão dele, idade, né, dele, de acordo com realmente o seu cliente ideal. Desculpe, ele traz também todas aquelas questões que você fez de pesquisa, então, dados demográficos, dados, problemas e dores que o cliente tem, os objetivos e sonhos, né, os motivos de compra que ele tem, os motivos de não realizar uma compra, né, isso é bastante importante para que você possa também criar argumentos que possam derrubar essas barreiras de compra, né? Isso é bastante interessante. Você pode colocar aqui também a questão dos hábitos que esse persona tem, as frustrações que ele tem, né? Então, quais são os medos, quais são as dores que ele sofre, e aí, assim, aqui também trazer a questão dos aplicativos e redes sociais que esse cliente ele usa, né? Isso é bastante interessante para que você possa realmente entender e visualizar, né, com essas informações, você acaba realmente visualizando como é essa pessoa, né, como é essa persona, como é esse personagem que você está criando, e aí você poder realmente ter ações bastante mais assertivas de comunicação e de entrega de valores, tá? Então, recapitulando, né, para a gente poder finalizar, existem vários dados aqui que são relevantes para que você possa fazer a construção dessa persona.
Aqueles mapas que eu trouxe, né, no slide anterior, ele é bastante abrangente, mas não necessariamente que você precise de todos esses dados, né? O ideal é que realmente, assim, quanto mais informações, quanto mais detalhes e dados você tem desse persona, melhor você vai poder caracterizá-lo, né? Então, aqui você pode trazer a questão de idade, profissão, a questão da escolaridade, as informações de família, sonhos, os desejos, as emoções recorrentes, as percepções, os medos, as frustrações, as expectativas, né, a filosofia de vida que ele tem, quais são os objetivos que ele tem, né, objetivos primários, os gostos culturais, os hobbies, quais são os conteúdos que ele consome, o que ele realmente busca, né, dentro das redes sociais, dentro das pesquisas que ele efetua, e quais são efetivamente os problemas que você consegue identificar e efetivamente trazer como soluções. Então, essas características e esses dados que você coleta, eles são realmente bastante interessantes para que você possa criar uma conexão bastante verdadeira e genuína com esse cliente, porque você vai conseguir entender quais são essas dores e se você não conseguir efetivamente solucioná-las, você vai conseguir entender onde procurar formas de poder ajudá-lo, né? Entendendo essa persona, tudo fica mais tranquilo e tudo fica mais fácil para que você possa trabalhar essas questões. E aí, fica aqui os meus contatos, né, eu, espero que essas ferramentas possam ajudar vocês no seu dia a dia, não sei se vocês têm alguma dúvida, mas de qualquer forma, meus contatos estão aqui e eu fico à disposição, para que vocês possam trocar informações, que, quiserem alguma ajuda em relação a utilizar alguma ferramenta, eu fico à inteira disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade e realmente fiquem, até o final, né, o Latinoair, ele está terminando agora, mas eu realmente já sinto saudades do pessoal no presencial e assistindo também o pessoal aqui no online. Quero agradecer novamente o convite e fico à disposição para qualquer pergunta, tá bom? Muito obrigada. Oi, Juarez. Oi, Adriano, tudo bem com você? Puxa, que saudade que eu tenho, viu? Espero que tenha sido proveitosa a palestra. Júlio, olha que saudade. Obrigada por ter me ouvido. Ai, boa tarde, tudo de bom. Gente, muito obrigada por tudo. Eu agradeço realmente e até a próxima, tá bom? Muito obrigada.